Olá pessoal, eu sou Alexandre Morales, diretor dos Sindicatos Bancários de Bauru Região e apresentador do Sem Tarifa, programa destinado a você bancário. Nessa semana o tema é saúde mental. Para realizar esse programa eu conto com Paulo Tonon, diretor da entidade, e a companhia muito especial de Ana Letícia San Juan, psicóloga contratada pelo Sindicato dos Bancários. Ana, muito boa tarde aí, se apresente aos nossos colegas bancários. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu sou psicóloga clínica, né, formada pela Unesp aqui de Bauru, há algum tempo já. O meu trabalho, geralmente, né, ou melhor, desde que eu me formei, tem se relacionado à clínica, né? Então, eu trabalho desde que eu me formei com a saúde mental. E hoje em dia a gente tem visto que esse é um desafio, apesar de ser muito desejado que as pessoas tenham saúde mental, a gente tem percebido, especialmente com a pandemia, que a saúde mental das pessoas tem piorado bastante, né? Infelizmente. Então, hoje a proposta é que a gente consiga fazer um trabalho para tentar melhorar um pouquinho a qualidade de vida das pessoas, né? No caso, os bancários. Ô, Ana, legal. Fala um pouquinho aí do seu currículo aí, aonde que você se formou, onde você se Bom, graduou. eu me formei na Unesp aqui de Bauru, como eu comentei, né? Depois disso, eu fiz várias pós-graduações relacionadas à psicologia clínica. Tenho mestrado também aqui pela Unesp. E agora estou finalizando um trabalho de formação em psicoterapia psicanalítica. Aqui no nosso trabalho da psicologia, como em outros trabalhos, obviamente, a gente tem que estudar bastante, né? Porque conhecer o ser humano e trabalhar com o ser humano é sempre um grande desafio. E conforme as coisas vão acontecendo, como no caso da pandemia que eu mencionei, a gente tem que evoluir e sempre descobrir novas formas de trabalhar. Então, uma das vertentes que eu trabalho é com a psicoterapia breve, né? É um tipo de psicoterapia que a gente faz em situações principalmente de crise, né? E acho que depois a gente vai comentar um pouquinho melhor sobre isso. Bacana. Tonon, e aí, o que você me diz aí dessa nova aquisição do Sindicato Bancário, desse novo projeto, mais um desafio? Cara, estou muito feliz, Alexandre. Estou muito feliz, seja porque a gente confia muito no trabalho da Ana, por tudo que ela apresentou aqui para a gente, seja em termos de currículo, seja o bate-papo que a gente fez para chegar na contratação dela. A gente avaliou outras pessoas e achou ela a mais completa, né, para tudo que a gente está querendo, que é justamente amenizar o sofrimento do bancário nesse momento, né? Historicamente, o bancário já é uma das categorias que mais adoecidas do país, né? Chegou a ser a terceira mais adoecida. A gente sempre brinca, né? Só perdia para professor e policial militar, que aí é covardia, né? Não tem como comparar. Mas depois dessas duas categorias, a terceira que mais tem afastamento de INSS é bancário. E com essa pandemia a situação ficou ainda pior, né? Então, para a gente não fazer serviço de psicólogo aqui, não que a gente ache isso ruim, viu, pessoal? A gente faz de bom grado, mas nós não somos preparados para isso, né? Então, nada melhor do que ter uma pessoa preparada para dar o apoio que o bancário está precisando nesse momento. Legal. Ô, Ana, existe aí um mito aí, que a pessoa quando procura ter, né? Mito? É um mito. Vixe, falar em mito é complicado. Mas existe aí um mito, que não é aquele palmito, é um outro tipo de mito. A pessoa quando procura saúde mental, é coisa de maluco, existe toda uma resistência, que psicólogo é coisa de louco. Fala um pouquinho disso aqui com a gente. É isso, Ana. Quem procura geralmente está batendo pino ou não? Qualquer pessoa pode procurar um acompanhamento psicológico. Ah, claro, obviamente que é um mito, né? Sem ser o palmito, é um mito. Existe mesmo esse preconceito ainda hoje, né? Existe porque, historicamente, a saúde mental esteve relacionada à doença mental, transtorno mental, né? Então, historicamente, as pessoas que precisavam de psiquiatras, de psicólogos, né, ou dos outros profissionais relacionados à área da saúde mental, eram as pessoas ditas loucas, né, consideradas loucas. E geralmente essas pessoas não existe um tratamento um tratamento muito importante no sentido de que essas pessoas eram internadas geralmente para poder fazer o tratamento dessa dita loucura. Então, infelizmente,
existe esse ranço ainda histórico e que muitas pessoas recorrem a essa informação aí quando pensam sobre o tratamento psicológico, psiquiátrico, né? Mas é lógico que isso é uma falácia, né? Todo mundo, assim como a gente precisa ir ao médico para fazer um check-up, para ver se a gente está bem, a gente também deveria recorrer ao profissional psi para poder falar do nosso cotidiano, da nossa vida, né? O que é muito importante a gente considerar? Hoje a nossa vida, ela é muito diferente da vida que se levava antigamente, que os nossos pais levavam, por exemplo, antigamente, quando moravam no sítio, ou mesmo na cidade, né? Que as pessoas tinham uma qualidade de vida um pouco maior, um pouco melhor, né? Hoje em dia não, hoje a gente tem que estar em 5 minutos, a gente tem que sair da escola do filho para poder ir trabalhar, e depois a gente tem que chegar em casa, tem que fazer janta, enfim, várias atividades ao mesmo tempo, concorrentes. E isso é gerador de estresse, isso motiva as doenças mentais, os transtornos mentais, né? Como a depressão, os transtornos de ansiedade. A gente vive numa sociedade que demanda muito da gente. Então, é normal que as pessoas tenham uma certa dificuldade de lidar com essas coisas todas. A gente não é super-homem, né? A gente é gente. Eu brinco com as pessoas que nós somos só seres humanos. E aí, nesse sentido, é comum que a gente adoeça, que a gente precise de ajuda de uma pessoa, né? Para poder se localizar na vida, para poder fazer o enfrentamento de algumas situações que normalmente a gente não consegue fazer. Normal, é comum, né? Tonon, na categoria. Eu ia pegar um gancho Opa, dela, claro. Alexandre, até para falar, até sair um pouco da questão da categoria, que além de tudo isso que você falou, eu acho que o próprio capitalismo hoje, ele acaba fazendo que você não tenha tempo livre, né, Ana e Alexandre? Justamente. Ele quer que se você tenha parado, você chegou ao trabalho, vai fazer um curso para ser um profissional melhor, vai fazer alguma coisa, vai ler, e você pega o tempo inteiro e você não tem um tempo de folga, né? Parece que você está fazendo algo errado se você para cuidar de si, se você para deitar na tua cama e ficar sossegado. Então, uma hora as pessoas estouram, né? Com certeza. Então, além de todo esse agravamento da profissão bancária, eu acho que a sociedade toda está passando por um problema, um período muito difícil, né? Aí entra as redes sociais também, né? Que a gente fez até o programa sobre o dilema das redes, né, Alexandre? Que também é outra forma de pressão, né? Seja porque parece a mensagem que você já quer ver, você fica refém da tecnologia, sendo que a tecnologia era para ajudar você a ter mais descanso, né? Você acaba ficando mais refém dela e tá tudo errado, né? Acho que é um desafio para a gente também saber colocar limite nas coisas, né? Não deixar as pessoas e a sociedade no geral moldar a nossa vida, né? Moldar nossos horários, moldar nosso comportamento. A gente tem que resistir a esses padrões aí que nos cobram. A própria questão do ócio, né? Desculpa interromper, O né, ócio, Alexandre, mas perfeito. como você falou, às vezes a gente não tem tempo de descansar. Acho que a gente não tem tido tempo de descansar e a gente não tem tido tempo nessa sociedade, como você falou, capitalista, do ócio, né? O tempo de veneração das coisas bonitas, de a gente poder olhar. Parece coisa de autoajuda, mas tem um pouco a ver com essa dificuldade que a gente tem de parar. Quantas e quantas vezes a gente consegue contemplar, por exemplo, um pôr do sol? A gente não tem mais tempo para isso. Você propõe isso para as pessoas muitas vezes e elas dizem isso, que bobagem. Então, que bobagem, né? Mas são coisas importantíssimas para a nossa saúde mental e que a gente está deixando de lado em nome aí dessa produtividade, né? Exatamente, que nunca tá bom, né, Tonon? Aquela insatisfação, né, aquele sentimento que você nunca cumpriu aquilo que você precisava cumprir. Tonon, nas suas andanças aí pelas agências, tem muita gente precisando de uma ajuda mental, de um acompanhamento. Tá feio, hein, galera? Tá feio, Tonon? Feio, velho. E justamente por isso que você falou, né? A categoria bancária hoje, ela virou vendedor, né? Então a gente não presta mais aquele serviço de auxílio financeiro que a gente prestava há 10 anos atrás, né? Porque antes nossa função era qual? Era administrar o seu dinheiro e apenas isso, dar um suporte para um pagamento. Hoje não, hoje o bancário virou vendedor. Então a gente vive
por conta das metas que a gente tem, que são diárias, não tem fim, como você falou, né? E isso é outro fator de adoecimento. Porque é preciso você saber que no dia, que se você bater uma meta aqui, você vai ter um dia de descanso para recuperar, né? Mas não, ó, o que a gente brinca que banqueiro não tem memória, né? Então você fez tudo isso aqui no dia primeiro, no dia segundo você tem que fazer de novo e o dobro para manter tua carteira bem. Então não tem saúde mental que aguenta, né, Alexandre? A gente é uma categoria que se enquadra num grupo de risco aí, né, das doenças mentais. Aninha, vamos falar um pouquinho do projeto. O que é esse projeto que o sindicato, junto com você, está trazendo para oferecer para a categoria bancária? Como é que vai acontecer isso? Então, Alexandre, a proposta é que a gente possa trabalhar num esquema de plantão psicológico. Então, o que seria um plantão psicológico? Plantão psicológico é um tipo de atendimento considerado emergencial, né? Então, quando a pessoa está numa situação de crise, um estresse importante, uma situação que a gente considera uma descompensação emocional e psicológica, né? Essa pessoa pode procurar a gente, né? No caso, me procurar, para a gente poder fazer um atendimento pontual e emergencial, né? Nessa situação de crise. O plantão psicológico, normalmente ele pode acontecer em até 4 sessões. Isso quer dizer que durante aquele mês, por exemplo, a pessoa pode vir me ver toda segunda-feira e conversar, então, um pouco sobre essas questões mais emergenciais. E aí, no caso de a pessoa, aqui ela vai ser ouvida, né? Ela vai ser acolhida no sofrimento dela e também a gente pode ir conversando sobre algumas questões mais pontuais de enfrentamento dessa situação, né? O objetivo não é trabalhar grandes questões existenciais, questões que a pessoa tem que não estão relacionadas ao trabalho. E aí, se a pessoa precisar de um outro tipo de atendimento, se ela estiver motivada até para um tratamento um pouco maior, de longo prazo, de médio prazo, ela pode me procurar também e a gente pode propor para ela um outro tipo de atendimento, que é o atendimento de psicoterapia breve, né, em situação de crise também. E aí, então, acontecem mais sessões, até 24 sessões, de acordo com a necessidade da pessoa, e que aí a gente pode discutir de uma forma um pouquinho mais aprofundada essas dificuldades que ela tem em relação ao trabalho. A pandemia, Tonon, ela tem causado aí um estresse muito grande junto, não só a categoria, mas com a população em geral. Os bancários estão sofrendo muito, porque o bancário o dia a dia dele é atender pessoas, é ter contato, é se expor ao contato. Esse suporte, num momento como esse, é importante e o sindicato vai investir de uma maneira diferente, porque a gente já tinha alguns convênios, né? Hoje a gente vai ter o quê? Hoje a gente vai, na verdade, pagar esse auxílio. Quem vai pagar é o sindicato para os sindicalizados. Fala um pouquinho dessa parceria aí. Por que o sindicato vai arcar de maneira integral com o valor? É justamente porque a gente vê a importância da saúde mental, né? Você está com a saúde mental preservada e hoje é um desafio justamente, seja porque já era um desafio para a categoria bancária antes da pandemia, a pandemia piorou a situação, né? Hoje eu passei o dia numa agência com caso de Covid, fechando a agência, porque o Banco do Brasil não fechou por conta própria, né? Forçando o banco a testar alguns funcionários, marcar horário, que também não fez isso por conta própria. E aí a agência trabalhando contingenciado, né? E aí você vê a quantidade de pessoas que já chegam nervosas dentro do banco e não era assim. Isso passa muito por a gente já está com 10 meses de pandemia, né? Então a pessoa já chega irritada, ela vai parar 2 minutos ali na fila, ela já chega com a 4 pedras na mão. Então isso também é um fator de estresse, né? Tá todo mundo mais nervoso e a nossa função aqui deixa o outro nervoso lá, a gente vai se cuidar. O sindicato tem essa função também, a gente entende. Por isso a gente tem uma secretaria de saúde, né? Se o sindicato não tivesse que se preocupar com saúde, cultura, a gente não tinha secretarias desse tipo de coisa. Esporte, tudo isso junto ajuda a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor, que é indispensável para a gente ser feliz, né? Que é essa a maior função da gente. A gente pode, o banco, eu brinco, é uma areia movediça. Você vai ficando lá
porque você ganha acima da média do mercado, tá? Às vezes você não está feliz, mas você vai ficando lá. A nossa obrigação aqui é tentar fazer com que a pessoa sofra o menos possível ali. Então, por isso, o projeto que a Ana apresentou para a gente vai ser super importante. Toda segunda-feira, provavelmente aqui na sede do sindicato, horário das... Me corrija, você me lembra, que a minha memória desiste mais, das 5 às 8, então a última sessão às 8 da noite, das 8 às 9. Agendamento prévio aqui, mas claro, se chegar emergencialmente aqui nós vamos atender. E a gente está fazendo um horário mais à noite justamente para não ter trânsito aqui no sindicato, né? Porque as pessoas não imaginam, mas a gente faz muito esse tipo de atendimento aqui. Parte do nosso dia a dia não é só entregar o jornal semanal na agência ou negociar com o banco, é dar o atendimento de conforto aqui para quem está estressado, quem passou por uma reunião ruim, quem foi assediado pelo gerente, agora no PDV, quem está se sentindo ameaçado de ser mandado embora, e assim vai. Então, eu estou muito confiante que esse trabalho vai render bons frutos para a gente e para o bancário. Né? Com certeza. Ana, você tem percebido também, lá nos seus atendimentos, você que também é psicóloga na prefeitura, nesse momento de pandemia, está tudo mais difícil? O pessoal está precisando realmente de um suporte psicológico? A gente tem um aumento importante, considerável, né? Inclusive, a Organização Mundial de Saúde fala muito sobre isso e tem lançado vários programas durante a pandemia em relação ao cuidado da saúde mental da população, né? Por quê? Porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Muitas pessoas tiveram que trabalhar em casa, muitas pessoas perderam o trabalho. Essa coisa que tu não falou desses estressores que foram aumentando, né? Que antes talvez você tivesse que, como bancário, você vai atender o público e você atenda uma ou duas pessoas estressadas, né? Sendo otimista. Mas agora a gente atende todo mundo estressado. Perfeito. Então é uma coisa que são estressores com os quais antes a gente não tinha que lidar e agora a gente tem que lidar, né? Inclusive, e que é o mais agravante, é a possibilidade de pegar, de contrair a doença e você levar isso para sua casa, né? Você colocar em risco pessoas da sua família, enfim, isso já é um maior dos estressores. Na pandemia, as coisas pioraram bastante, mas a gente tem dois movimentos. A gente tem um movimento que dois movimentos importantes, né? As pessoas que adoeceram, né? E o nível, inclusive, de suicídios aumentou bastante na pandemia, né? A taxa de suicídio aumentou por conta disso, especialmente para a população mais idosa, que tem o maior risco de contágio e de morte. Mas a gente tem um outro movimento que é o das pessoas que fingem demência, eu brinco, né? Que são as pessoas que entram em negação. Então, essas pessoas são as pessoas que mais me preocupam. Quando a pessoa ela sofre, ela está colocando de alguma forma esse sofrimento para fora. Então, se ela está num nível de estresse, de ansiedade, chegando até um transtorno de ansiedade, uma depressão, de alguma forma a psique dela está dizendo, olha, eu preciso de ajuda. Mas quando as pessoas entram em negação, que a gente vê esse movimento de uma forma bem intensa, inclusive politicamente, né? Isso me preocupa mais. A pessoa que finge demência, não está acontecendo nada, imagina, tá tudo bem. Vou sair por aí tranquilo. Vou lá no supermercado bater um papo com a atendente, tá tudo bem, né? Essas pessoas se colocam em risco, obviamente, né? Colocam outras pessoas em risco, mas tem a questão da saúde mental. Em algum momento, né, é muito possível, não quer dizer que é verdade, mas é muito possível que alguma coisa aconteça muito mais séria, né? Ela exploda de uma forma mais séria e mais intensa. Então, por isso que eu ressalto, né, que é importante a gente se cuidar. Nas pequenas coisas, a gente se cuidar para que para que as coisas não fiquem bem maiores, então. Ana, e tem alguns sinais, né? Alguns sinais de que a coisa está desandando? Sim, Com certeza. psicologicamente? Sim, com certeza. Quais são esses sinais, Ana? Olha, existem inúmeros sinais, mas existem sinais que são bem sutis e que a gente tem um pouco de dificuldade de conseguir se conscientizar, tomar consciência desses sinais. Quais são eles? Perda de apetite ou aumento de apetite,
Perda de sono ou sonolência excessiva, né? Sabe quando a gente está sempre cansado e nunca tem... Isso são sinais e sintomas que são comuns para os bancários, por exemplo, né? Ia falar, que eu já vou entrar para fazer a terapia desse jeito. Exatamente. Tá sofrendo de falta de apetite? Falta de apetite, a perda da memória é um Deu elemento bingo assim, aqui, Alexandre. Você tá gabaritando aí, então? Estou gabaritando mas aqui. principalmente as informações que a gente deveria reter na memória de curto prazo, que são as informações do cotidiano, alguma coisa que eu preciso fazer daqui a pouco e tudo mais, aí você vai, volta e pensa, o que era para eu fazer mesmo? Vai e volta de novo, eu esqueci, eu tinha que fazer tal coisa. Essa aqui é a memória de trabalho que a gente lida no dia a dia, isso é importantíssimo. Quando a gente está numa situação de estresse importante, a primeira coisa que vai embora é a memória, né? Existem outros sinais e sintomas como sudorese excessiva, né? Quando a gente transpira demais, você percebe, eu não transpirava desse jeito. Tudo bem, a gente aqui em Bauru, a gente tem um calor, né? Absurdo, mas tirando esse fator calor, esse fator ambiental, quando a gente está muito preocupado com alguma coisa, às vezes a gente fica, né? Com uma transpiração bem importante nas mãos, nos pés, nas axilas. Palpitações, então quando a gente fica com aquela sensação de que o coração está acelerado, né, e eu não consigo controlar. Respiração curta, sabe? Quando você vai respirar e falta ar, se você percebe que você está ofegante, não está fazendo nada, está ofegante, isso é importante. A dificuldade de se concentrar, então de ter atenção em alguma coisa, conseguir focar. A gente tem um agravante, que o nosso celular, como o Tonon falou, né, as mídias, as redes sociais prejudicam bastante a nossa capacidade de concentração. Então, hoje em dia, como a gente está sempre atento com o celular que vai tocar, a nossa capacidade de concentração diminuiu muito nos últimos anos. Mas também, tirando esse fator que é do celular, a capacidade de a gente conseguir fazer um trabalho, executar um trabalho de uma forma mais produtiva, num tempo um pouquinho maior, também cai nesse momento, né? A tristeza, né? Uma tristeza que é desmotivada, então você diz, eu não sei por que eu tô triste, eu não consigo achar um motivo, eu não tenho motivo. Também é um fator importante, né? Então são vários sinais, vários sintomas que a gente pode ir se tocando, né, aos pouquinhos, tomando consciência para a gente perceber que alguma coisa tá errado, não devia estar assim e tá errado. E quanto antes procurar ajuda, a chance de sucesso em qualquer tratamento Com certeza. é muito maior. Esse não é aquele tratamento precoce que o Bolsonaro está falando, né, Tonon? Isso é outra coisa, não vamos confundir uma coisa com outra. Tonon, pelo que a Ana falou aí, isso aí vai cair como uma luva na categoria, né? Esse auxílio aí está mais que bem-vindo. É mais do que necessário, né? O nosso desafio agora, e aí por isso a gente conta com você, bancário, é campar o projeto, né? Porque não adianta nada o sindicato dar toda a condição de infraestrutura, né? E o bancário não sentir a confiança de estar aqui, né? Com a gente, participando dele efetivamente. Então, o que a gente peça é um voto de confiança aí, coragem para enfrentar essa realidade atual nossa, né? Que não é fácil, né, Ana? Você brincou do tratamento precoce, mas tudo que o Bolsonaro faz, não tem como não falar, é outro fator de estresse absoluto, né? Porque uma informação falsa que vira verdadeira, a verdadeira vira falsa, você vive e só notícia ruim, isso também faz a gente ficar mais desamparado, digamos assim, né? Para não usar outro termo, né? Acho que esse é um, desculpa cortar, Alexandre, mas acho que esse é um fator importante que você falou, uma questão importante. O desamparo, né? O Alexandre perguntou da questão da pandemia, acho que o que a pandemia trouxe para nós foi o desamparo. Foi uma situação completamente nova, está sendo uma situação completamente nova, pegou todo mundo de surpresa. A gente não sabe muito bem o que esperar, né? Porque o que dá um certo conforto é quando a gente vê luz no fim do túnel. A gente sabe que vai ter, no caso, uma vacina, alguma coisa que faz com que a gente se proteja, né? Agora, a possibilidade de morrer, a possibilidade de ficar doente, a possibilidade
de uma coisa muito séria, de perder o emprego, ou seja, de coisas graves acontecerem na nossa vida, faz com que a gente se sinta completamente inseguro o tempo todo, né? E aí, isso dentro do ambiente de trabalho, você ter que lidar com isso, que é o fator pandemia, e mais as coisas do ambiente de trabalho, é uma grande bomba e dá um desamparo enorme para as pessoas, né? Exatamente. Então, a Ana falou da vacina aí. Ontem foi um dia de esperança, apesar de toda a politicagem que foi feita, né, da vacina, que nós não podemos esquecer. O Dória é nosso inimigo, inimigo da classe trabalhadora. Está fazendo um trabalho ainda melhor que o do Bolsonaro, porque não tem como ser pior. Mas ali foi, como a Ana falou, uma luz no fim do túnel. Isso talvez ajude a categoria a ter um pouco de esperança e até se sentir um pouco emocionalmente melhor. Sem dúvida, né? Hoje, eu acabei de falar, a gente estava numa agência fazendo o fechamento dela e quem teve contato com a pessoa que testou positivo pela segunda vez, uma reinfecção, estava desesperado, né? Justamente porque normalmente é mãe, meninas, né? Então é muito triste, mora com a mãe, né? Agora a vacina, a gente tem que ter bem consciência primeiro, que embora ela seja uma luz no fim do túnel, ela não é a solução total do problema. Seja porque não vai ter vacina para todo mundo, porque você vê, esse governo está usando a vacina que ele criticou tanto que até agora não comprou vacina nenhuma. Hoje o Bolsonaro já falou que essa vacina é a vacina do Brasil. Mudou totalmente o discurso dele. Antes era vacina chinesa, Ele não ia comprar nem a pau, não né? ia comprar nem a pau, vai Quem virar manda o sou eu. jacaré, eu que mando. Agora, ontem o Pazuello já foi pegar as vacinas lá com o exército. Então, assim, né, não vai ter vacina para todo mundo. Então, o que a gente tem que continuar se cuidando, tem que continuar preservando a saúde mental, fazendo o básico para a gente suportar, porque eu acho que vamos ter mais um ano difícil aí pela frente. Só para finalizar, Alexandre, sobre esse assunto de vacina, agora que finalmente começou a testagem, né? Oficialmente é dia 25, mas a gente já teve os primeiros testados ontem. Tornar a fazer contato com o Dória, que a gente já fez, a secretária dele, inclusive, nos ligou, nos deu retorno, que é uma coisa que nem sempre acontece, que a gente pediu, Ana, para que a gente fosse incluído no calendário de vacinação prioritário, porque a categoria bancária, ela virou um serviço essencial durante a pandemia, então a gente não teve um minuto de descanso. Então agora cobrar isso de novo, né, Alexandre? Chegou a hora de ligar para ele de novo, ligar para os assessores dele e falar, ó, e a gente aqui, não esquece a gente, não. Tem que dar trabalho para o homem, não falar que ele era o João Trabalhador? Acelera. Vamos dar trabalho. Ô, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho do pessoal que não é do sindicato, que não é bancário, que não é sindicalizado e que não tem um plano de saúde, mas está sofrendo aí, precisa de uma ajuda psicológica. O que Bauru oferece? Né? Você que é da prefeitura, o que você podia indicar para essa pessoa aí que não tem uma condição, às vezes, de ter um plano de saúde? Então, aqui no município de Bauru, a gente tem uma rede de saúde mental, que é uma rede bem estruturada em comparação com outros municípios, né, do Brasil. A gente tem o privilégio de ser de estar dentro, né, do movimento da luta antimanicomial, que é um movimento muito importante. Bauru sediou um dos encontros mais importantes dessa luta em 1987. Só uma parte, no último encontro antimanicomial, nós estávamos lá, né, Alexandre? A gente estava realizando na USP. Na USP, estava lá porque o sindicato acampa essa luta. Desculpa interromper. Então, a gente tem aqui uma rede importante, né, de saúde mental e que conta com vários CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, onde eu trabalho, inclusive, né? Então, a gente tem 2 CAPs aqui, que são CAPs adultos, né, para atendimento de adultos, que trata dos transtornos mentais mais gerais, né? E a gente tem tratamento para álcool e drogas, CAPs álcool e drogas infanto-juvenil, que é onde eu fico, CAPs para adolescentes, para os outros transtornos mentais que não são álcool e drogas, derivados de álcool e drogas. Então, a gente tem uma estrutura bem interessante, que é onde a população, de forma geral, pode procurar. Claro que os atendimentos mais leves, como depressões mais leves, quadros de ansiedade mais leves, a pessoa pode fazer o tratamento nos próprios postos de saúde perto da casa delas, por exemplo, nas UBSs, né? O que comumente a gente chama de postinho.
Então, os médicos, eles fazem tratamento, né, de depressão e ansiedade, principalmente, nas UBS próximas às casas das pessoas. E os transtornos médios e severos nos CAPs. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar é que uma das coisas que também é um sinal e um sintoma de um transtorno mental importante relacionado à pandemia e tudo mais, é o aumento do uso de álcool e outras drogas, principalmente o álcool, né? Então, o que a gente tem observado bastante é que as pessoas não podem sair, não podem ir a bares, né? Mas bebem em casa, né? Então, é um fardinho de cerveja por dia, né? E aí, então, isso é muito importante, é um sinal importante para a gente poder tomar consciência. Se eu estou bebendo, se eu aumentei o meu número de latinhas de cerveja, né, o uísque que eu tomo, as doses que eu tomo, isso é um sinal importante de que alguma coisa não está indo tão bem. E na nossa categoria, né, Tonão, o que mais a gente vê hoje em dia é o abuso dessas substâncias aí, né? Até para você ficar sabendo, a gente brinca. O bancário que não bebe tarja preta, que não toma tarja preta, ele bebe. Mas não tem jeito. Ô, Ana, você comentou sobre a luta antimanicomial e parece que até isso o governo Bolsonaro quis mexer, né? Ele quis aí atacar, já atacou a psicologia, parece que tirou da grade aí do ensino médio, assim como outras matérias importantes como a filosofia. E esse governo, como que ele está agindo aí na questão da saúde mental? Qual que é a sensação, você que trabalha na área psicóloga? Existe uma tentativa de um revogaço, né, que está sendo chamado assim, revogaço de inúmeras portarias da saúde mental, que foram, na verdade, uma conquista do Brasil e, claro, que mundial, porque a luta antimanicomial ela é mundial, né? E aqui no Brasil ela é uma luta muito importante, que tem anos aí de história, né? E essas conquistas das portarias que estabelecem a criação dos CAPs, a criação de uma rede socioassistencial, né? Tem sido tolhida pelo governo federal, infelizmente. Agora, a categoria psi, médica, dos outros profissionais da saúde mental, enfermagem, serviço social, enfim, tem pressionado bastante para que não exista esse revogaço das portarias. A gente está numa luta aí bem importante, né? Por enquanto não houve, mas a gente está nessa tentativa, porque hoje em dia as pessoas não sabem mais quando foram fechados os hospitais psiquiátricos, os antigos manicômios, né? Sendo que um deles foi o Hospital de Barbacena, que era um hospital horroroso, que tinha um tratamento desumano importante lá, que muitas pessoas morreram durante o tratamento. A ideia era que se fechassem os manicômios e que fosse aberta uma rede de serviços para que as pessoas pudessem fazer o tratamento. Não é só o CAPS, são vários serviços, urgência, emergência, CAPS, né? As residências terapêuticas. Então, são vários serviços que vão dar o apoio para essas pessoas que têm algum transtorno mental. A gente ainda está nessa luta de construir essa rede, porque, por enquanto, existem os CAPs, mas faltam outros serviços, né? E aí, quando o governo federal propõe fechar o que a gente já conquistou, é como se estivesse dizendo para a gente, para toda a população, que nós não somos importantes, porque quem tem acesso ao CAPs é a camada mais pobre da população, né? E aí, se vai fechar, é porque a camada mais pobre da população não tem muita importância para esse governo, né? Infelizmente, é um governo elitista e a gente vê com certeza. as ações dele, né, Torão? Todas as ações voltadas para destruir aquela rede de amparo social, né, mínima que a Constituição de 88 proporcionou, que nós nem atingimos, como a Ana falou. A gente ainda vislumbra né, chegar próximo do ideal, mas eles já estão realmente exterminando antes que a gente possa caminhar. Por isso que a gente sempre fala, né, Alexandre, que não é só incompetência, é projeto de governo. Porque as pessoas falam, mas ele é incompetente, ele é louco. Não, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Tanto que ele vai em temas como esse, né, que afeta diretamente a população mais precarizada. Bom, eu fiquei muito contente com o que eu vi até aqui. Tenho certeza que vai ser um ótimo projeto do sindicato. Eu queria que você falasse um balanço da semana, ponto positivo e ponto negativo.
Claro que o ponto positivo é a primeira vacinada aqui, a aprovação das duas vacinas, né? A chinesa a da Astec. E o negativo é hoje, né? Não sei se você viu o vídeo dele hoje, né? Do nosso presidente aí. Apesar da vacina, né? Lamentando, né? Ele lamentando que foi aprovada a vacina. O cara ficou 24 horas sem falar nada, e quando o único líder mundial que não falou nada sobre a vacina ser aprovada, e hoje quando ele fala lá por cercadia, lamentando que a vacina foi aprovada. É inacreditável, né? Ana, gostei demais da entrevista. Acho que o pessoal aí da categoria vai estar super bem atendido por você. E quem precisar de ajuda, onde pode procurar? Bom, então só reforçando, né? Os atendimentos vão acontecer, a princípio, a gente está pensando aqui no sindicato mesmo, toda segunda-feira, das 5 da tarde até as 8 da noite. De preferência, se você puder entrar em contato aqui com o sindicato para poder fazer um agendamento, né? E se não conseguir, vir até o sindicato nesse horário das 5 às 8. Vou ter o prazer de conversar com vocês. Pessoal, lembrando que o atendimento pode se dar também de maneira virtual. Tudo isso para garantir sua segurança e o seu conforto. Você que vai preferir o atendimento presencial, respeitar aí as regras da Organização Mundial de Saúde. Máscara, distanciamento social, álcool em gel. Vamos fazer esse acompanhamento sempre com muita segurança. Sindicatos bancários, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta esse vídeo. Seguimos lutando!